A angústia, a preocupação de uma mulher, mãe, esposa, depois que seu marido se envolveu em um grave acidente. 1 ano já se passou. A primeira palavra que ela usa para descrever tudo o que vem enfrentando é essa. Difícil. Laís é a esposa do Silvano. Ele foi vítima de um grave acidente em Uberlândia no ano passado. Mais uma vítima do trânsito que enfrenta sequelas. E uma família inteira que, depois do acidente, precisa de ajuda. 22 de abril de 2022. Bairro Granada. Foi exatamente aqui, na rua Carlito Cordeiro, esquina com a Rua do Cerrado, que a vida do Silvano mudou completamente naquele dia. Uma câmera de segurança de uma casa flagrou o acidente. Silvano estava de motocicleta descendo exatamente a Rua Vereador Carlito Cordeiro quando foi surpreendido por um carro. Ele entrou sem sinalizar e surpreendeu o Silvano. Atingiu em cheio a motocicleta do Silvano, um acidente gravíssimo. Os vizinhos aqui da redondeza, todos foram tentar socorrer. Os bombeiros foram chamados e Silvano foi encaminhado para o Hospital de Clínicas da UFO em estado grave. Em 1 segundo, a vida do Silvano mudou completamente. Não só a vida dele, mas a vida da família dele e a família também do motorista que se envolveu nesse acidente, que foi imprudente, não sinalizou. A justificativa desse motorista, na época, é que ele tinha acabado de receber a notícia que o pai estava doente no hospital, estava preocupado, iria vê-lo. Silvano sofre com as sequelas desse acidente. A cabeça dele não funciona como antigamente. E era ele quem garantia o sustento da família, com 3 filhos, uma esposa. Uma família que agora passa por dificuldades, porque o Silvano, infelizmente, não pode mais trabalhar. Um acidente que chocou a todos, pela imagem que flagrou tudo, exatamente nesse cruzamento. Numa rua extremamente movimentada. Mas a pergunta que fica é: e agora? Como será o futuro do Silvano? O futuro da família dele? Depois desse acidente que aconteceu exatamente aqui. A câmera que flagrou a batida continua lá. Os moradores da região não esquecem o acidente daquele dia. Dona Ângela mora na rua há mais de 20 anos. Ela conta que os acidentes são frequentes no bairro. Lembro do acidente. E teve mais também, não teve só aquele não. Teve muitos acidentes que iam nessa avenida. Na casa da família Ribeiro, Laís é quem cuida do Silvano. Eles têm 3 filhos pequenos. A preocupação da mãe é com as despesas da família, já que Silvano não pode mais trabalhar. E ela, além de cuidar dele, precisa cuidar dos filhos. Muita coisa aconteceu, muitas vitórias nós tivemos, mas o processo é longo. O processo que está pesando muito nessa recuperação é o lado hoje financeiro. Como estão as contas da família nesse momento? Apertado, porque o Silvano era o provedor da nossa casa. Então, 1 ano parado por causa do acidente. A gente é dependente do INSS, então a gente ficou descoberto por muito tempo. Eu não posso trabalhar para ficar os cuidados dele. Então, a gente vive de aluguel, as contas estão atrasadas, corre risco até de corte das coisas. Então, assim, eu vivo numa adrenalina, uma preocupação todo dia. Todo dia eu penso como que vai ser o dia de amanhã. Tudo é você. Você cuida do Silvano, tem que acompanhar a evolução, tem que marcar médico, marcar perícia, tem que cuidar dos filhos, tem que explicar para aquelas cabecinhas pequenininhas tudo que aconteceu, para que eles não sofram em relação a isso, por mais difícil que seja. E você? Quem cuida de você? Deus.
depois do acidente, ele teve algumas complicações. Uma delas é uma complicação cognitiva. Ele repete algumas palavras, repete algumas frases, mas o que chama a atenção é que ele mantém sempre o sorriso, a alegria de viver. Agora, quando a gente fala de dores, estamos aqui no quartinho dos seus filhos, você sente dor para pegar qualquer brinquedo aqui do seu filho? Como é que é aqui, hoje, atualmente? Eu sinto muita dor na hora que eu tô movimentando para pegar o brinquedo com esse braço direito. O braço direito que dói. Dói demais. Aí eu pensar que não, eu pego muito com esse braço esquerdo aqui, porque ele não dói na hora que eu levanto aqui. Se eu levantar esse braço aqui, dói demais. A perna esquerda aqui, o joelho dói demais e o tornozelo também. Mas isso é o mínimo depois de tudo que você viveu, depois de tudo que você passou, das cirurgias que você enfrentou. Teve fraturas no rosto, na face, traumatismo craniano, lesões gravíssimas. E ver você aqui, bem, do meu lado, ó. Isso é um presente, né? É um milagre, né? Eu sou um milagre da palavra de Deus, né? Porque na hora que a gente fala assim, que eu tenho uma alegria muito grande, eu tenho. Porque pensar que não, na hora que eu acidentei, o meu rosto aqui quebrou todinho, e esse braço meu saiu, e aí pensar que não, depois eu senti muita dor no joelho e no tornozelo. Pensar que não é uma das frases que Silvano repete constantemente na hora de conversar. Está muito claro que as lesões que sofreu prejudicaram as capacidades cognitivas. Depois da batida, ele teve traumatismo craniano, precisou fazer uma cirurgia na face. As lesões no cérebro, segundo os médicos, são irreversíveis. Na perícia, o que aconteceu? A médica perita deu alta. Avaliou somente o físico dele, não avaliou o lado cognitivo do traumatismo que ele teve, que ficou sequela. O médico neurologista afastou ele por tempo indeterminado. O Silvano não pode voltar às funções dele. O Silvano ficou limitado do braço direito, ficou limitado da perna esquerda. Então, aí deu alta para ele em novembro. Então, a gente ficou descoberto de novembro até março, onde eu consegui uma perícia. E dessa perícia afastou ele até junho. Em julho eu tenho que fazer outra perícia com ele. Então, eu fico assim, nessa adrenalina, né? A história do Silvano e a história de vocês já foi contada no balanço. Desde o acidente, posterior ao acidente. O que mudou de lá para cá? Recebemos muita ajuda. Quando divulgou a vaquinha online, né, que nós fizemos também, a reportagem parou lá na Bahia. Os parentes do Silvano me ligou, porque ninguém sabia do que estava acontecendo. Todo mundo ajudou, familiares, amigos dele. Eu vi tanto que o Silvano é querido lá. Muito, mas é muito querido mesmo. Vários amigos me ligou, ajudou e supriu a gente até uma certa parte, né? Que eu consegui controlar as coisas. Mas aí chega um certo momento que a gente não tem mais, né? De onde cobrir, para onde correr. Qual que é o momento que você percebe que a situação está muito crítica, que é um momento aí junto com a família que aí você fala, não, eu tenho que pedir ajuda de novo? Quando que você percebe isso? Quando eu abro minha despensa, não vejo nada. Quando as crianças pedem leite, eu não tenho. Quando chega aviso de corte, eu não tenho de onde eu correr. Dói muito. Dói. Eu me deixei de lado para viver pros 4. Ela é uma pessoa perfeita, né? Ela é uma mulher muito verdadeira que a gente vê aqui no corpo. Ela é uma mulher muito bacana, que ela ajuda a gente demais. Até mesmo quando a gente duvida. Mas aí ela fala, não, você está errado nisso. Você faz as coisas certas. O que você espera, Laís? Quero que minha casa seja próspera. Que a nossa vida mude. Que nessa perícia o médico aposente o Silvano, acata, né, o laudo do neuro.
pra gente viver, Rafael. A gente não tá vivendo. A gente não tá vivendo.